É, pessoal, finalmente caiu o embargo lá do jogo do Homem-Aranha 2 pro PlayStation 5 e aconteceu o que a gente já tava esperando, a famosa aclamação. Ah, como eu queria ter um PlayStation 5. Mas assim, ó, vamos pro que interessa, porque vocês sabem do que o pessoal gosta, né? Notas! Marvel Spider-Man 2 com 91. Universal Acclaim based on 100 critics reviews e blá 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 blá. Eu sei que o número é uma coisa ilusória, sabe? Não quer dizer nada tá com 91 no Metacritic. O Batman Arkham City tem 94. É o melhor jogo de super-herói de todos os tempos? É! Mas não é por causa da notinha no Metacritic, né? Vocês sabem disso, né? Mas enfim, como todo qualquer ser humano do planeta Terra, eu gosto de ficar dando uma olhada nas notas e ver o que o pessoal tá falando. Até pra eu ter uma noção aí, principalmente do ponto que eu mais tô curioso, que é a história. E uma das coisas que pra mim diz muito a qualidade de um jogo quando ele sai, é quando a gente dá uma olhada em todas essas notas aqui, da mais alta e da mais baixa, e tem pouca diferença entre a mais alta e a mais baixa. E aqui no caso do Homem-Aranha, a gente já tem um fator de qualidade, que é esse negócio de que a nota mais alta nesse momento é nota 100, obviamente. Tem muito nota 10 aqui no jogo, muitos sites deram nota 10, Guardians, Check News, Impulse Gamer, Gaming Nexus, Gaming Age, Daily Stars, VG247, GameSphere, Wellplay. Meu Deus do céu, só tem 10 nesse jogo. Mas a nota mais baixa é a nota 8. E poxa, se a nota mais baixa é nota 8, num mar de 100 reviews, cara, isso diz muita coisa. É óbvio que um review é subjetivo, cada um tem a sua opinião. O 8 de uma pessoa pode ser diferente do 10 de outra pessoa. O 8, na minha opinião, já é uma nota bem boa. E a expectativa sincera do jogo do Homem-Aranha 2 era de conseguir um monte de nota 9. E ele tá nessa média aí, que é 91, que é excelente, é excelente. Só que assim, ó, o que realmente me interessa nesse jogo é a história. Como eu disse num outro vídeo, a expectativa pra essa história era muito alta. Eu cheguei a dizer que eu tava esperando a melhor história do Venom de todos os tempos envolvendo o Homem-Aranha. Até porque a Insomniac já tinha feito o primeiro jogo do Homem-Aranha, que tem uma história maravilhosa, comparado aos melhores filmes do Homem-Aranha, e tinha o fato que eles iriam adaptar livremente esse arco aí envolvendo o simbionte, que para muitas pessoas é um dos momentos mais legais e marcantes da história do Homem-Aranha, e a Insomniac tinha a vantagem de poder adaptar depois de muitos erros e acertos que a gente teve em outras mídias envolvendo essa saga. De entender as coisas que funcionaram, de entender as coisas que deram errado, e nisso daí fazer a história definitiva do Venom. E praticamente todas as críticas que eu vi, e isso inclui as críticas de alguns brasileiros, é de que essa é a melhor história envolvendo o Venom que eles já viram. É claro que esse é um superlativo que não dá pra mensurar agora. Não tem como dizer hoje se essa vai ser a melhor história mesmo do Venom. Mas tem um fator importante aí, que é a questão de que ninguém reclamou da história. Ninguém criticou a história. As pessoas elogiam a relação do Peter com a Mary Jane, do Peter com o Miles, da relação comum da jornada do Peter como simbionte. Eu só vi elogios dessa parte. E pra mim esse era um teste muito importante que a história tinha que passar. E por ter essa expectativa alta, talvez fizesse o pessoal ser um pouco mais exigente na hora de ver a história. Mas não foi isso que aconteceu. E o elogio não fica apenas no que tá escrito no texto da história, e sim na apresentação da história. Porque o jeito que eles fazem isso é muito cinematográfico. Muitas pessoas elogiando o nível cinematográfico das cutscenes da Insomniac. Isso não é nenhuma novidade, o primeiro já tem cutscenes maravilhosas, mas eu acho que agora eles conseguiram dar o passo next gen que eles queriam dar, principalmente ali pela questão das expressões faciais, que é outro elogio que eu vi bastante nas críticas. E isso é uma coisa que você já percebe nos próprios vídeos que eles lançaram. As expressões do Kraven ali realmente são muito impressionantes. Parece real, é a coisa mais próxima de um filme de Homem-Aranha que a gente já teve num videogame. Olha só essa cutscene que o Homem-Areia, não o Sandman, Homem-Areia, pelo amor de Deus, vamos chamar pelos nomes certos, Homem-Areia, pega o Miles e joga o Miles pra longe. Eu fiquei impressionado porque isso é algo que a gente veria no nível de filme grande do Homem-Aranha. E eu vou até mais além, é acima do que se espera de um filme do Homem-Aranha, porque teve 3 filmes dirigidos pelo seu John Watts, e não tem uma cena de ação que tá no nível disso daqui. Isso aqui é real, o Homem-Aranha ele bate no prédio, a câmera treme, ela vai seguindo,
e depois ele sai e aparece a cidade afastada ali. Poxa, isso é demais, isso é cinema, essa cutscene é cinema puro. É óbvio que num videogame você pode fazer cutscenes de um jeito que num filme de verdade você não poderia. Ignora que é mais fácil de fazer no videogame e olha apenas para o aspecto cinematográfico. E a fotografia, a direção aí tá realmente se comportando como se fosse um filme. E é aqui que eu queria fazer a comparação com Arkham City. Porque assim, ó, eu ainda não vi a história, tenho que ver tudo, vou ver e vou fazer vídeo criticando a história quando eu conseguir ver tudo. Mas esse jogo do Homem-Aranha com certeza vai ter uma vantagem, por exemplo, com o Arkham City ou mesmo o Arkham Origins, porque são dois jogos que, embora pra sua época realmente fossem 10 de 10, a coisa que ficou um pouco datada no Arkham City são as cutscenes. O jeito que o Batman fala, aquelas cutscenes dentro do jogo, sabe? Pra 2011, pô, aquilo dali era tipo 11 de 10. Mas hoje, quando você olha pro novo e você olha o nível que tá esses jogos AAA, a única coisa que eu fico pensando é, eu quero ver isso com o Batman. Eu quero que o Batman tenha esse tratamento next gen como o Homem-Aranha teve. E eu mal posso esperar pra quando isso acontecer com o Batman. Que eu já falei aqui, tem que ser um jogo do Batman do futuro. Um jogo do Batman do futuro chama atenção, vende e vai ser demais. Talvez para aquelas pessoas que joguem todos os jogos de videogame não seja tão impressionante, porque tem outros jogos AAA aí que fazem um negócio maravilhoso acima disso. E beleza, eu entendo, é só que eu não sou esse tipo de gamer que pega todos os jogos de lançamento e vê tudo ao mesmo tempo e consegue jogar tudo ao mesmo tempo. O que eu jogo são coisas dosadas ao longo do ano de coisas que eu realmente quero jogar. E quando eu vejo um jogo desse AAA que é exclusivo, eu fico realmente impressionado porque eu consigo realmente perceber a evolução dos consoles, sabe? E isso é uma coisa que na cutscene é importante de ver também, pelo menos na minha opinião, em tempo real. E é por isso que eu tô entusiasmado para ver essa história. Não é só pelo aspecto do roteiro e pelo aspecto cinematográfico, que já tá maravilhoso, mas também como uma exibição de tecnologia. Tem aqui essa crítica aqui da comicbook.com, que eu achei bem pertinente porque eles falam alguns detalhes da história sem entrar em spoiler, que é sobre a temática da história. Já que a história vai mostrar o Peter, né, sendo dominado pelo simbionte, a Insomniac fez algo muito inteligente, que é pegar esse ponto e transformar na temática inteira do jogo, com atitudes que refletem em todos os personagens. Então o que a gente vai ver não é só o Peter se transformando e perdendo o controle. A gente vai ver isso sistematicamente em outros personagens da história. E com isso eles citaram o Lagarto, que também se deixa levar e se transforma num monstro, o que você claramente faz um paralelo com o Homem-Aranha. Mas esse sentimento de vingança que o Peter também tem, você vê até no Miles Morales. E poxa, esse talvez seja um dos maiores elogios que eu poderia ler pra história e me deixar mais hypado ainda. Porque olha, isso me parece exatamente a última caçada de Kraven. Porque ali você tem a temática de se render ao seu instinto básico de sobrevivência. E aquilo permeia toda a história. E é um dos fatores que faz a história ser tão boa assim. Principalmente porque vão usar isso aliado à questão do amor que o Peter tem com a Mary Jane. E poxa, parece que eles aprenderam a lição, porque quando você coloca tudo isso numa temática e faz toda a história evoluir em cima disso, é assim, nessa harmonia narrativa que todo mundo vai caminhando junto, e claro, cada personagem vai ter seu desdobramento diferente, é assim que você consegue a história 10 de 10 que as pessoas tanto querem. Poxa, o Arkham City, o jogo que eu considero que tem a melhor história do Batman nos videogames. Ele tem essa parada genial de que é o Coringa forçando o Batman a pegar a cura pro Coringa. E o Batman precisa encontrar essa cura não só para salvar o Coringa, a cidade e ele próprio. O Batman e o Coringa ambos estão tentando sobreviver, só que cada um dentro do seu espectro, né, de que é o bem, que é o mal. É o Hugo Strange criando uma máquina querendo matar todo mundo que tá em Arkham City. Essa temática da sobrevivência permeia o jogo. E que bom que tem isso nesse Homem-Aranha 2, só que aqui me parece que é esse negócio de que dentro de você tem esse monstro. O que cabe é você controlar ou não, né, os seus sentimentos para sempre conseguir fazer o melhor, que é a mensagem do Homem-Aranha no final das contas. E por isso, assim, ó, eu fiquei muito contente de ver vários reviews e esse foi o que se destacou, porque só essa frase já aumentou o meu hype ainda mais pro jogo. E assim, ó, também é importante dizer sobre a história, que nem de longe todo mundo tá dizendo que ela é perfeita, só que ela é muito boa. O ponto principal que eu vi das críticas envolve a duração dela. Algumas pessoas queriam que ela durasse mais de 30 horas, que é o tempo que se leva pra fazer tudo, e tem outras pessoas que acham que ela poderia ter durado menos, mas que principalmente demora um pouco para que a história se desenrole de um jeito que você realmente fique investido
com o que tá acontecendo. Basicamente, o início do jogo foi um pouco criticado por não ter uma certa urgência. E bem, aí vai de cada um, né? A questão da duração do jogo. Eu sou da época que quando saiu o jogo do PlayStation 2, do GameCube, que qualquer coisa acima de 5 horas já era muito, se não for RPG. Os RPGs sim iam muito, muito mais. E hoje a gente vê esses jogos que tem 15, 20. Cara, pra mim, assim, ó, qualquer coisa acima de 25 já é muito. Principalmente se não for RPG. Eu sempre tenho a sensação que alguns jogos estão querendo enrolar pra chegar numa marca. Ó, temos 40 horas de gameplay, temos 30 horas de gameplay. E eu não sei se esse realmente é o objetivo, sabe? Se é pra 20, faz pra 20. Se é pra 30, faz pra 30. Eu não sei o quanto que uma história do Homem-Aranha dá pra se desenrolar pra ter mais de 30 horas. Por isso, em relação a essas críticas, eu, quero pagar pra ver. A sensação que eu tenho é que é uma história pra 20 horas e tá mais do que bom. Se realmente é isso daí, perfeito. E uma outra coisa envolvendo a história que eu vi elogiarem muito foram aquelas missões paralelas, as missões secundárias, na qual, se você parar pra pensar, era um dos grandes pontos negativos do primeiro jogo. E aqui, pelo que eu pude ver nas críticas, isso foi solucionado. E olha, eu tô tentando evitar spoilers, então eu não sei exatamente o quanto que isso melhorou, mas eles terem melhorado isso já nos leva pra querer comparar com a franquia Arkham. Porque a franquia Arkham, quando se trata de side quests, era imbatível. Todos os jogos, principalmente do Arkham City em diante, todas essas missões secundárias eram maravilhosas porque envolviam outros vilões do Batman. Como esquecer das missões paralelas lá do Azrael, lá no Batman Arkham City, da missão do Rush no Arkham City, na missão do Professor Porco lá do Arkham Knight, as do Vagalume no Arkham Knight também, as DLCs do Arkham Knight, que tem, histórias episódicas dos vilões, melhor do que a própria história do Arkham Knight. Na minha opinião, esse era um dos grandes fatores da franquia Arkham ser assim tão maravilhosa, é que eles conseguiam explorar o lore do Batman nas missões secundárias, e isso fazia com que você realmente quisesse fazer as missões secundárias. As missões secundárias do Chapeleiro Louco, todo mundo lembra, sabe? Porque são momentos icônicos dos jogos. E os dois jogos até então do Homem-Aranha não conseguiam reproduzir isso naquele nível do Arkham. E é bom saber pela crítica, sem pegar spoilers, porque eu tô muito curioso pra ver essas cutscenes das missões secundárias, porque isso ajuda a colocar o jogo no patamar que o pessoal tava esperando, que é pra realmente comparar o Homem-Aranha 2 com Arkham City, que é o melhor da franquia Arkham, comparando com o melhor da franquia da Insomniac. Ah, Gabriel, mas comparar é chato, são jogos de épocas diferentes. Gente, mas não tem o que fazer, vamos comparar. E assim, ó, eu também tô vendo muitos elogios em relação à melhora do gameplay, de como que agora tem mais tipos de inimigos, existe uma variação maior, um incentivo maior pra você fazer stealth. E nesse ponto, assim, eu até não vou entrar muito em detalhe, porque realmente parece que melhorou e que tá muito melhor nesse aspecto. Mas como eu não vou jogar até sair pro PC, eu prefiro não comentar até eu jogar o gameplay. Agora, tem pequenos momentos que eu vi nos trailers e nos materiais que o pessoal divulgou que me encantam os olhos. Principalmente o chefão lagarto, que eu vi pequenos spoilers de como que você derrota o lagarto. E me pareceu um chefão que lembrou muito o Senhor Frio lá do Arkham City, que todo mundo lembra como uma das melhores batalhas de chefes que a franquia do Batman já teve, porque você precisava ser tático nessa batalha. Não adianta você ir de frente pra lutar com o Senhor Frio que você ia levar porrada. Você tinha que olhar pro ambiente pra conseguir derrotar ele, que era algo que o Batman faria numa luta com o Senhor Frio, e por isso que era tão genial aquela luta. E agora a gente tá vendo uma ideia tipo essa adaptada pro Homem-Aranha, que ele precisa usar o ambiente, o cenário ao redor dele para enfrentar ele. Como eu disse, talvez não seja revolucionário, não estou assim tão dentro dos jogos, mas olhando única e exclusivamente como personagem, a adaptação do personagem para um gameplay, é esse tipo de coisa que eu quero ver. Porque aí eu vou lembrar o Gotham Knights, o retumbante fracasso do Gotham Knights. Gotham Knights tem uma missão secundária maravilhosa, que é a do Cara de Barro. Uma história bem legal do Cara de Barro. Tem um momento legal ali que é uma perseguição de moto e o Cara de Barro fica se transformando pra fugir. É muito boa essa parte, velho. Mas aí você chega no chefão do Cara de Barro e é desastroso. É uma das paradas mais chatas que eu já joguei na minha vida. O cara tem uma barra de vida de 500 metros de grossura, não tem fim aquela barra de vida, e a única coisa que você faz nessa batalha é ficar dando soco repetidamente sem parar com 500 bonecos do Cara de Barro ao seu redor. É chato, velho. E não é nem pela questão de ser difícil, porque foi difícil, eu lembro que eu morri umas 2 vezes, mas é só porque é chato. É chato ficar apertando quadrado sem parar e dar o botão de skill ali, sabe, sem parar. Então, quando eu vejo no Homem-Aranha uma ideia de querer fazer diferente, eu saúdo. Eu não posso dizer por todos os vilões.
Mas se essa ideia se repetir nos outros, cara, eu acho muito bacana, eu acho muito legal. E isso aumenta um pouquinho mais o meu hype pro jogo, que já tá bem alto. E o elogio para essas missões secundárias não fica apenas pela questão dos vilões, mas também, tipo, pequenas missões do dia a dia do Homem-Aranha, que tem cutscenes ali. Eu vi gente comparando com Witcher 3. E, poxa, as sidequests do Witcher 3 estão entre as melhores que eu joguei na minha vida. E pelo que eu entendi, o Homem-Aranha 2 também tem essas missões do dia a dia de Homem-Aranha, que fala um pouco sobre a população de Nova York, né? E a relação dessa população com o Homem-Aranha. É algo que te faz refletir sobre o significado do Homem-Aranha pra cidade. E, poxa, isso aqui é uma outra coisa que me deixou muito hypado, porque é algo que os jogos do Batman não tem, né? Os jogos do Batman, as missões secundárias sempre envolvem os vilões, porque geralmente os jogos nunca têm, população no meio da cidade, né? É isolado. Com exceção do Gotham Knights, mas o Gotham Knights não faz muita coisa com isso, não. Enfim, gente, é mais ou menos isso que estão falando do jogo do Homem-Aranha 2. Tô muito hypado pra ver a história. Pode ter certeza que assim que alguém postar o vídeo com a história completa, eu vou dar uma olhada, que eu tô muito ansioso pra ver isso aqui e poder fazer a crítica também. Porque eu tô muito na expectativa de que essa vai ser uma das melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. Ô, hype, isso não é muito saudável, não. Mas eu tô confiante, tô confiante. Comentem aqui a expectativa de vocês, se vocês estão satisfeitos aí com o lançamento do jogo do Homem-Aranha. Mas só lembrando que o jogo vai sair no dia 20 de outubro. O que liberou foi o embargo dos youtubers que já jogaram. Ou seja, provavelmente esse vídeo da crítica da história vai sair na semana que vem. E se vocês quiserem, eu posso até fazer do jogo 1 e do jogo do Miles Morales, que eu posso fazer também no mesmo estilo que eu fiz lá do jogo do Mortal Kombat, que foi bem legal, vocês comentaram, vocês gostaram, deu um pouco de views ali, então beleza, eu posso fazer de novo, né, com o jogo do Homem-Aranha. Enfim, gente, esse daí, por favor, comentem, e no mais, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo falando sobre o lançamento de Homem-Aranha 2 para PlayStation 5. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.